É muito fácil comparar a tua dor com a do próximo. Parece que a pessoa que tá do outro lado sempre tá sofrendo menos que tu, né? Mas hoje eu quero te contar uma coisa que talvez tu não saiba. O próximo, ele sofre o mesmo que tu, mas ele escolhe reagir de um jeito diferente. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, senta aí, acende o teu fininho, baixa a tua luz, coloca uma música do teu agrado, que esse é o canal do Jovem Pensador. Eu me chamo Lucas Moreno e sinta-se à vontade para sentar e ouvir o conselho de alguém que está tentando melhorar um pouquinho na vida. Mas antes de mais nada, deixa eu dar uma acendidinha no meu negócio. É como eu disse, cara, é muito fácil achar que o próximo sofre menos que tu. Mas a dor ela é relativa e cada um sofre de um jeito diferente. Talvez a dor do próximo seja a mesma que tu tá sentindo, só que ele reage de um jeito diferente. Afinal, Deus nos fez cada um de um certo modo para reagir a certas coisas de certos jeitos. Afinal, dois irmãos podem crescer na mesma casa, podem ter a mesma convivência, a mesma criação, mas sempre vão ter caminhos diferentes ao serem adultos. A vida ela foi feita para ti ter as tuas próprias lutas. E honestamente, eu vou ter que te aconselhar a começar a ligar o foda-se pro próximo. Nesse quesito de achar que a vida dele é um pouco mais fácil que a tua, porque na verdade a vida ela é difícil para todo mundo. Se ela fosse fácil, ela não seria vida. O mundo, no seu modo mais simples de ser, ele foi feito para ser difícil. O teu corpo, ele foi feito para reagir à dificuldade. E honestamente, se tu consegue quebrar esse ciclo de ficar olhando só porque é ruim, tu consegue se libertar. Tu consegue viver uma vida muito mais plena, muito mais saudável, com muito mais ação boas pra ti. Porque tu não foi feito pra viver triste, tu não foi feito pra viver com miséria, tu foi feito pra viver em abundância e felicidade. Então, se tu continuar nesse ciclo de querer achar que o próximo é mais difícil, é mais fácil, ou se tu começar a continuar dando essas desculpas pra continuar onde tu tá, porra, se eu tivesse isso, eu faria desse jeito. Se eu tivesse a vida desse cara, minha vida seria muito mais fácil. Mas, mano, tu literalmente pode ter. Só tem que descobrir como. Porque se esse cara tem a vida desse jeito, alguém fez essa vida ser desse jeito. Então tu tem que ter a garra pra ir lá e buscar esse modo. Porque a nossa vida, ela é feita de palavras. Quando as pessoas dizem que a palavra tem poder, é porque quanto mais tu repete coisas negativas, mais negativa a tua vida vai ser. O teu cérebro ele é programado. Ele não foi feito para ficar mudando toda hora. Ele quer conforto, ele quer se adaptar àquele ambiente. Então, se tu fica proferindo palavras de tristeza, de amargura, de coisas ruins, o teu cérebro vai entender que tua vida é ruim e vai começar a te jogar para baixo, vai começar a trazer aquela tristeza e tu vai entrar num ciclo que tu só quebra quando tu começa a querer falar mais de palavras boas, falar mais sobre o amor, falar mais sobre abundância, sobre prosperidade e tu decodificar o teu cérebro para pensar desse jeito. Quando falam sobre vibração, sobre frequência, é basicamente isso que eles querem dizer. Tu é programação, tu é programação genética. O DNA ele é um código genético. E tu não foi feito para ficar em constância mudança, afinal não tem como mudar toda hora um corpo humano. O que tu pode fazer é reprogramar,
fazer um reboot nele, pra focar mais naquela coisa. Quando eu disse ontem sobre motivação, eu queria te dizer sobre frequência, sobre aquilo que vai te incentivar a mudar o teu estilo de vida. Mas a gente tem que mudar primeiro o interno, para depois o exterior mudar. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa que perdeu muitas pessoas e, honestamente, eu não julgo o que ela falou, porque eu também já perdi muita gente. Mas eu demorei muito tempo para conseguir sair desse ciclo. Cara, eu perdi tudo, o que que eu vou fazer agora? Não tenho mais nada. Se tu não tem mais nada, tudo que tu pode fazer é conquistar algo. Se tu não tem nada, tu pode conquistar, tu tem tudo para conquistar, tá ligado? Porque é impossível alguém não ter nada. Por mais que seja uma bosta, por mais que seja difícil. Saia disso, tá? Não se prenda nisso. Não deixa isso moldar quem tu é. Não deixa isso moldar a tua vida. Se tua vida é desse jeito e tu aceita ela, legal, tu tá onde tu queria. Espero que tu seja feliz desse jeito. Mas se tua vida pode ser melhor e tu quer almejar o melhor, tu tem que batalhar para isso. Porque é tu que vai fazer o teu mundo girar. Não é nenhum milagre, não é nenhuma pessoa. Claro, existem coisas que acontecem que são coisas de Deus, são coisas que foram feitas no tempo certo, mas até isso já está pré-estabelecido. Então, foque em melhorar-se e olhar para dentro de ti mesmo antes de querer olhar para o próximo, porque nós não fomos feitos nesse mundo para julgar, nós não fomos feitos para esse mundo para ser o juiz. Deus nos deu ordem para dominar todas as coisas e tudo aquilo que nós temos disponível usar. Então, quais são as coisas que tu tem disponíveis e ao teu domínio para te tirarem dessa situação? Tu deve focar nisso. Tu não deve focar no que o próximo tem. Foda-se o próximo, meu irmão. Foda-se o que os outros vão pensar. O que tu quer, tá ligado? O que tu precisa para sair disso? Porque a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso de que nos foi imposto, porque agora é muito fácil olhar para a vida do próximo. Essa maldita internet que é o meu maior inimigo. É muito fácil a gente olhar para a vida do próximo e achar que ele vive bem, que ele vive melhor. Mas a vida na internet ela é uma farsa completa. Ninguém posta aquilo que realmente é porque não dá mídia. Ninguém quer ver um fudido, ninguém quer ver uma pessoa bosta, tá ligado? Todo mundo quer ver o herói, todo mundo quer ver aquela pessoa de se espelhar. É só olhar para as pessoas que estão na internet, as pessoas que a gente idolatra, por assim dizer. Nós não devemos idolatrar ninguém, nós não devemos admirar uma pessoa a ponto de colocar ela no lugar de Deus. Porque quando Deus diz que não terás ídolos, ele quer dizer a respeito disso. Porque quanto mais a gente olha para uma figura e acha aquela figura foda, mais a gente quer ser daquele jeito. Mais a gente quer age para ficar daquele jeito. Então, se o teu ídolo é um jogador de futebol e ele tem um estilo de vida mundano, onde ele vai para bares, ele trai a esposa, mas ele é muito foda no futebol. Tu não tende a realizar essas coisas que ele faz, porque o teu mundo é normal. Aquilo que tu mais admira é aquilo que vai te guiar, aquilo que vai dizer o que é certo e o que é errado. Porque o certo e o errado são conceitos humanos e são nos ensinados no meio que nós vivemos. O certo e o errado é algo que nos ensinam, que é nos posto. Então, existem países onde a mulher não pode sair com a face descoberta. Existem países onde as mulheres vão pra praia e ficam de topless, tá ligado? É tudo cultura, é tudo regional, é tudo ensinamento. E o teu cérebro ele foi feito para receber ensinamento, foi feito para ser de um jeito, ele foi feito para ser moldado. Porque é muito difícil, é muito trabalhoso tu continuar evoluindo. É muito complicado. Tu nunca vai ficar confortável. Se tu tá buscando a constante evolução, tu tem que estar acostumado a lidar com o que é difícil, o que é que tu não espera. Às vezes é nos impostos isso, às vezes tu já tá com muito problema na tua vida e tu não pediu por isso. Às vezes tu nasce em um lugar confortável, onde tu não vai ser obrigado a lidar com isso tão cedo, mas um dia tu vai. Talvez por escolhas tuas, talvez não. Mas um dia tu vai lidar com problemas que tu vai achar que tu não vai ter saída. Mas
Já teve gente que saiu daí e de lugares muito piores, então com certeza tu vai sair. Com certeza tu vai conseguir achar um meio de vencer essa dificuldade. E talvez uma das maiores dicas que eu possa dar, tu vence essa dificuldade primeiro no teu cérebro do que no mundo exterior. Tu cuida de ti primeiro para lidar com esse problema e depois tu vai lidar com o problema. Por isso que tem muita gente que continua nesse ciclo para toda a vida. Pessoas amarguradas, pessoas que não gostam de viver, pessoas que perderam tantas coisas e não conseguiram evoluir. E as piores coisas que acontecem, elas servem para nos ensinar. As coisas que a gente não vê motivos para ter acontecido, elas servem para nos ensinar, servem para nos dar experiência. Afinal, uma pessoa só é sábia quando ela tem muita sabedoria, quando ela tem muitos acontecimentos que aconteceram com ela. E na nossa vida, o sábio é aquele que já viveu bastante. Porque não tem como uma pessoa jovem ser sábia porque ela não conviveu com tudo que pode acontecer. Então, eu sou um jovem pensador e eu nunca vou ser um jovem sábio, porque a sabedoria, ela exige muito mais do ser humano do que nós somos capazes. Ela é uma coisa que é muito difícil de alcançar. Mas a gente pode avançar, a gente pode progredir, a gente não pode ficar estagnado. O ser humano ele foi feito para ser nômade. E se tu mora numa casa confortável, tu tem que ser nômade em outras coisas. Tu tem que buscar evolução de alguma forma, seja ela em um videogame, seja ela na academia, seja ela no trabalho, seja ela num relacionamento, na vida. Um ser humano parado, ele é um ser humano morto. E a morte, ela é muito mais do que a morte física. A morte física, ela é muito difícil e vai por mim, dói muito. Ainda não acredito que certas coisas aconteceram, é difícil de acreditar. Mas eu não posso ficar me remoendo, não posso ficar preso nesse ciclo. A vida ela não foi feita para ficar parada. A vida ela foi feita para ser desfrutada e admirada. Olha quantas coisas bonitas existem na vida. Se tu é um cara que gosta de viajar igual eu, olha quantas cachoeiras, quantas praias, quantas paisagens bonitas. Se tu é um cara que gosta de carros igual eu, olha quantos carros, quantas diversidades de carros há. Cada carro é de um jeito. Se tu é um cara que gosta de academia, olha quantos shapes há, olha o formato de cada pessoa, como há, quanta genética. A vida é muito complexa em tudo aquilo que existe. Se tu é um cara que gosta de tecnologia, olha esse headset. Olha quantos headsets existem que são melhores que esse, mas esse aqui quebra um baita de um galho, por mais que seja velho. A vida ela é feita de diversidade. A vida ela é feita de desejos, a vida ela é feita de buscar conforto. A vida ela é muito mais complexa do que eu possa te definir aqui ela. Mas eu tenho certeza que tu não foi feito para ficar triste. E se tu não foi feito para ficar triste, busque aquilo que te dá felicidade. Se tu não foi feito para viver em angústia, busque aquilo que te traz paz. Se tu não foi feito para viver na tristeza, busque aquilo que te faz completo, que te faz feliz. Cada um tem um jeito de amar, cada um tem um jeito de sofrer. O mundo ele é repleto de diversidade e não essa diversidade tola que todo mundo quer te pregar, quer te impor. Ela é muito mais profunda do que essas pautas idiotas que o mundo moderno nos impõe. As pessoas que não têm conhecimento nenhum querem ditar as regras do mundo. Não é bem assim que funciona. O mundo ele nunca vai funcionar com um indivíduo mandando nele. Nós não temos esse poder. Nós não temos como ditar o rumo das coisas. É claro que se nós nos juntarmos em sociedade e lutarmos para mudar esse ambiente, a gente vai conseguir muitas coisas. Mas primeiro tu tem que mudar o teu interior e depois tu muda a tua casa e tu vai expandindo. Tu nunca vai conseguir mudar o mundo antes de se mudar. A mudança, ela precisa de morte para poder viver. Porque quando uma coisa morre, outra nasce. É o ciclo da vida. O ciclo da vida é feito de escolhas, de abrir mão de certas coisas, de focar em certas outras.
Tu não vai conseguir ter tudo na tua vida, mas tu com certeza pode ter muito mais do que tu já tem. Com certeza tu pode ir muito além do que tu já tá. Só Deus sabe o limite de cada ser humano. E honestamente, tu limita a ti mesmo muito mais do que tu possa imaginar. Vamos supor que tu seja um carro e o teu carro ele é muito forte, mas tu não sair da segunda marcha, tu nunca vai tão longe. Então eu desejo pra ti que reflita um pouco sobre a quem tu julga, a quem tu escolhe, como tu vive tua vida. Conversa consigo mesmo. Acenda um incenso, olhe pra janela, ouça os pássaros, coloque uma música de baixa frequência e conversa contigo mesmo aí dentro. Porque dentro de ti tem muitas dúvidas, eu não tenho dúvida disso. Mas se essas dúvidas estão dentro de ti, a única resposta que tu vai conseguir é olhando para dentro de ti. Quando nós entendemos perfeitamente de onde vem essa dúvida, fica muito mais fácil achar a resposta. Se o problema está desse lado do cérebro, a resolução com certeza está desse. E vou me despedindo de vocês. E se eu pude ajudar em alguma coisa nesse vídeo, deixa um like, comenta, se inscreve. E até a próxima.